Te dando uma ideia do que aconteceu já com a gente, Caio. Quando a Malu começou a fazer sucesso na internet, acho que o Joel já ouviu essa história. Ela falava sobre low carb, né? E a gente começou a fazer uns eventos. E o pessoal, poxa, você é nutricionista? Me atende. Ela, não sou nutricionista, não vou atender ninguém, não faço isso. Daí eu falei, amor, faz nutrição, então. Ela tinha acabado de fazer ciência política. Ela falou, tá louco, me enfiar em outra faculdade, 4 anos, não quero. Aí eu vendo toda aquela demanda, eu falei, se você não quer, eu faço. Vou fazer nutrição. A ideia durou meia hora. Até ela falou, você tá doido? Tá maluco? A gente tá quase no nosso objetivo financeiro, né? Você vai se enfiar pra fazer nutrição pra daqui a 4 anos dar conta dessa demanda? Não, pô, fica em finanças. Daí eu falei, realmente, não faz sentido nenhum essa ideia que eu tive agora, né? Ia meter os pés pelas mãos e abandonamos a ideia. Porque na hora ela falou, isso aí é besteira. E não era um delírio, era totalmente possível de ser feito, mas não valia a pena, né? Eu ia estar colocando muito esforço, ia estar alocando meus recursos escassos para um resultado que não seria nada perto do que eu tive depois que eu aloquei em finanças. Até poderia ser um nutricionista bem sucedido, mas ia demorar muito. Eu ia estar me formando, sei lá, ano passado. Não, e tem aquele negócio da via rápida, né? A via rápida, você sabe pra onde você tá indo, então você pega a via rápida e aí você vai. Pá! Você não para em nenhum. Quando você não sabe, você para em cada esquina. Olha. Ah, será que é o aqui? objetivo é ali. Isso Gostei mesmo. dessa da via rápida. É legal. Aí você olha. Eu falo, amor, você já sabe onde você quer chegar. Pega a via rápida, vambora. Né? Não, mas ele tava parando em cada esquina pra olhar pra ver se era aquilo, se não era. Eu e acho que etc. essa é a importância principal de você ter De metas estabelecer no metas seu e ano. objetivos. Exatamente. E aí, falando nisso e pensando que você sempre coloca, né, um objetivo. Como você falou? Você resumiu? Hierarquia, né? Você bota uma hierarquia. Eu já falei isso pro Joel, até da última vez a gente estava falando sobre isso. Eu sempre estabeleço uma palavra do ano, que é o meu guia. Então, todo ano eu estabeleço, já faz 4 anos que eu faço isso, eu estabeleço uma palavra que é um guia para todas as minhas atitudes. Esse ano, por acaso, eu vou quebrar a lógica da palavra e vou fazer 2 palavras, porque eu precisei disso, né? A primeira, eu vou repetir a do ano passado, que é... E ela é tão boa nisso que eu adoto as dela pra mim também. Eu falo, nossa, boa essa palavra do ano. Foi eficiência. Eficiência. Eu tive a lembro palavra. que você falou. Eficiência, eu lembra? E lembro. foi ótimo. Eu consegui realmente. Tudo que eu ia fazer, eu pensava na minha empresa: ó, isso daqui tá eficiente o suficiente? O que eu preciso para ser mais eficiente? Contratar mais gente? Demitir gente? Não, mas dando até um exemplo. Se você tinha 2 decisões na mesa, olha, essa daqui é mais barata, só que essa daqui, apesar de mais cara, é mais rápida e vai gerar economia no futuro. Sim. Essa é mais eficiente? Então era essa. Então, era muito esse é o foco da simples. palavra. E aí eu tive essa palavra, né? Antes dessa palavra foi networking, que foi muito legal, Lembro que eu também. fiz. Não é à toa que estamos todos aqui, né? E depois ficou indiferente, porque tem o podcast, eu acabo fazendo o networking de forma natural. Enfim, e o próprio networking que eu criei durante esse tempo traz mais network, então não precisei desse direcionamento. E essa palavra de ser eficiente também me ajudou muito, esse ano vai ser a mesma, mas eu adicionei uma que foi saúde, porque em toda a minha vida, e eu falei isso da última vez que a gente fez esse podcast também, eu sempre disse que eu tinha como prioridade a saúde e que eu não precisava estabelecer isso como um objetivo, porque já era natural. E esse ano eu deixei de lado, porque não era um objetivo. Então, como eu tenho outros objetivos esse ano, saúde também tá na minha hierarquia. Mas estabelecer palavras sempre é uma boa... Te dá presença, né? Te dá um guia, né? Te dá presença. Um norte. E uma coisa que é muito legal pra turma também, porque muita gente olha pro alvo, e é muito importante, a meta é o alvo. Mas é importante você fazer um trabalho de proteção do teu alvo. Por exemplo, a vida é um jogo de impulsos e interferências. Se você tem mais interferência do que impulso, é como se fosse física, né? Você volta. Se você tem mais impulso do que interferência, você vai. Então, uma coisa que eu sempre faço, sabe aquela frase clássica, que eu nem sei de quem é, mas nenhum sucesso na família, nos negócios, justifica um insucesso na família ou na saúde? Então eu sou um cara que quando eu coloco... Não sei de quem é. É dele mesmo? Não, não é. Só- Mas como eu leio pra caramba esse cara, o que eu falo que é dele, é dele. É dele, né? Ninguém discute, né? O cara não leu, eu leio. O cara não sabe nem onde buscar. Qual é o livro que você Não, fala do colocou? Sêneca, o cara tem licença poética, pode ser dele mesmo, porque tudo partiu dele. E quando eu coloco a hierarquia do alvo, eu também coloco os outros alvos que são importantes na vida e o que não pode faltar naquele alvo, mesmo ele não sendo a prioridade, para não me prejudicar no alvo primário. Por exemplo, eu não posso ficar sem atividade física todos os dias. Então, eu sei que eu não posso. Todo dia, cara.
Todo dia, preciso, todo dia. E quando eu falo todo dia é de. Eu sei que tem que descansar, não é legal, não Não, recomendo, mas você mas, descansa fazendo. mas nem que eu tenho que pedalar sem carga ali, mas eu preciso. É uma terapia, é bom pra caramba, eu gosto de transpirar, é meu lazer, eu me divirto. Então, eu sou um cara que eu preciso ter isso na minha rotina. Por exemplo, eu sou um cara que eu preciso ter um final de semana de qualidade com a minha família. Uhum. Então, é legal você olhar os outros alvos, mesmo não sendo prioritários, o que você sabe, se você apertar demais, o central vai espanar. Uhum. Por exemplo, quantas vezes a gente já espanou no meio do caminho do alvo porque você desandou em outros, que Uhum. por mais que não eram centrais, eram fundamentais pra você. Então, eu sempre tiro esses excessos, assim, sabe? Por exemplo, no Ano Novo, uma pergunta central é, sabe, essa é de Aristóteles, a grande sabedoria da vida é você encontrar meio termo entre dois extremos. Muita gente fala assim, qual que é a meta? Tá, e qual que é a desmeta? O que você tem que tirar? O que você tem que parar de fazer? Então, às vezes, isso não é uma meta nenhuma, porque o Ano Novo é muito do agora vai. Qual que é o agora chega? Uhum. Então, eu também, eu preciso, eu falo, Fabi, o que a gente tem que tirar? O que eu tenho que parar? Qual tá sendo um excesso meu? Porque, sabe, os excessos são muito prejudiciais. Então, eu sou um cara que eu tiro os excessos. Que são coisas que eu adicionei demais. Uhum. Então, eu tiro os excessos, sabe? Então, Bacana isso. E você quer compartilhar alguma meta específica de 2023? cara, meta específica de 3 é carreira. Eu vou Carreira? compartilhar o alvo central. O alvo central. É negócios, é carreira. Principalmente que eu vim de um ano onde era saúde principal. E quando eu digo saúde, mais... sabe, essa parte física, eu quis me desafiar, sabe, o meu corpo transcendeu muito, saúde eu coloquei muito em primeiro lugar. Então a hierarquia do meu alvo, eu acho que muito legal todo mundo ter claro qual que é o alvo, qual que é a hierarquia, né? Porque eu vejo pessoas às vezes pegando aquelas cartolinas, colocando meta de todas as áreas da vida, eu falo assim, puta, vai dar tão ruim isso, cara. Mas isso a gente pode, inclusive, comentar sobre isso, porque eu acho muito errado. Não Sim. dá, eu tenho uma frase que eu sempre repito, não dá pra tirar 10 em tudo. E quem tenta, Exato. não Exceto o Bruno, né? consegue. O Bruno conseguia, né? Bruno? Não. Não, eu tiro 9. Não, real. Não vou gabaritar, mas eu fico bem. Sim. Dá Não, pra dar uma 8 em equilibrada. algumas coisas. Eu acho 8,5. legal você revisitar. Muito não dá, legal não dá. você. O Ano Novo é o momento de você fazer um check-up. Você revisita Uhum. todos os seus alvos, revisita como é que tá. Você tem uma percepção muito maior. Quantas vezes no Ano Novo, por exemplo, percebe que não passou nem um final de semana em casa, porra. Eu falei assim, Sim. caramba, fiquei só 2 finais de semana de 52 em casa. Caceta. Caceta, tá errado aqui. Então você revisitar os seus alvos, as suas áreas, é fundamental. Você saber dar nome aos bois, porque prioridade é completamente correlacionado à tua disponibilidade de tempo. Prioridade não é o que você diz. Uhum. É onde estava a sua agenda da semana passada. Por exemplo, se eu quiser saber a prioridade da Malu, eu não preciso falar com a Malu. Eu só faço um track de onde ela passou semana passada e eu falo, a tua prioridade é essa. Agora, se bate com aquilo que você quer, é outra coisa. Uhum. Com todo mundo é aqui. É muito mais a tua alocação de tempo, capacidade do Prioridade, ser... saúde, o cara fala. Você olha, ele não treinou nada no ano, só tá comendo junk food. Minha prioridade quando eu falei saúde não é porque eu disse, não, bicho, eu fiquei 21 horas, de 18 a 21 horas por semana treinando. Obviamente, isso é para um objetivo específico, numa prova de endurance, mas não é porque eu disse. Talvez não porque seja tava nem lá, velho. saudável, né? no Nem final das saudável isso aí é. Né? A alta performance, geralmente, ela flerta muito com a lesão, contas. É verdade. né? Então ela flerta, né? É verdade. Mas teve uma coisa que eu fiz esse ano que eu achei bem interessante, né? Eu tenho também essa preocupação com saúde há bastante tempo e ela se intensificou depois que eu tive o problema da hernia de disco, né? Eu falei, poxa, eu tenho que ter o meu corpo forte para não simplesmente sobrecarregar minha coluna. E até foi uma discussão que eu tive com o Dani, da minha equipe. Ele falou, cara, por que essa meta de treinar tantos dias no ano? Que foi a meta que eu coloquei. No ano passado eu coloquei 210, eu bati no último dia do ano. Esse ano eu botei 240. Eu tô com 4 dias para descansar até o final do ano. E no ano que vem eu já escrevi aqui, eu coloquei 270 dias. Vou aumentar mais 30 dias de Jesus. treino. Porque o Edu que trabalha comigo já tem 300 e quanto? 10? 320. Aí eu vi, tá trabalhando pouco. Primeiro, vou tentar frustrar um pouco o Edu nisso, né? Dá pra ficar mais equilibrado o jogo. Mas eu falei, caramba, 320 dias. E agora no final do ano eu peguei uma batida muito boa de treino. Eu falei, cara, é só não ser vagabundo como eu fui no começo do ano, achando que tinha muito tempo pela frente, que eu vou bater essa meta. E aí o Dani, ele me questionou, cara, por que você não coloca, por exemplo, uma meta de tanto de percentual de gordura no corpo?
Daí eu falei, cara, que se eu botar uma meta assim, eu posso enrolar o ano inteiro e nos últimos 2 meses eu dou o gás e eu bato essa meta de percentual de gordura, às vezes. Agora, se eu me forço Porque eu sou a homem, falar, tenho olha... 700 de Aí testosterona e é foda-se. mais fácil. Agora eu, mulheres, não funciona assim pra gente. Pro homem é mais fácil a parte. Mas se eu coloco uma meta de 270 dias de treino, eu vou ter que treinar 270 dias dos 365 do ano. Não dá pra Então dar aquilo me migué. obriga a fazer atividade e a me manter em movimento, porque você deve ser um cara muito disciplinado pra isso. Você falou, ó, todo dia eu faço o que eu preciso. E como eu tenho, poxa, sei lá, um monte de coisa pra fazer no dia, todo mundo tem, mas várias coisas eu passaria na frente do treino, eu não gosto muito de treinar, eu gosto do resultado. Uhum. Eu gosto do resultado. Agora o treino em si, isso é sofrido, dói, né? Então eu não gosto. Então eu me obrigo a treinar 240 dias no ano que vem vão ser 270 dias. O Marcos Marques, Que já é esse ano, só pra vocês entenderem. Exato, já esse ano, 2023. Ele falou, cara, eu gosto de algumas metas de esforço. Então eu pensei, essa daqui é uma meta de esforço pra me obrigar a fazer esse esforço. E no final eu vou ter resultado por conta desse esforço que eu tô fazendo.